Bom, pessoal, boa tarde. Gostaria então de dar início ao nosso ciclo de palestras do ERRC. E além da palestra que nós teremos agora, eu gostaria de destacar as nossas próximas duas palestras que teremos na sequência. Então, amanhã nós teremos a palestra intitulada Fundamentos da Nuvem AWS e o Programa Educacional AWS Academy, que vai ser ministrada pelo Charleston Telles, da AWS. E na sexta-feira nós teremos a palestra intitulada Performance, Escalabilidade e Segurança em Ambientes OpenShift, por Rodrigo Missadia, da Red Hat. Então são mais duas palestras aí, o pessoal da indústria trazendo temas bem interessantes para nós aqui no evento. Também chamo atenção para dois minicursos que teremos, né? Um hoje à noite, o outro amanhã. O primeiro minicurso é Arquitetura e Serviços de Computação em Borda, nas redes 5G, para o desenvolvimento de redes virtuais privadas sobre o Core 5G. Tá? O minicurso começa hoje às 19 e vai até às 22. E amanhã nós temos o minicurso 2, Fundamentos de LoRaWAN, Teoria e Prática, que começa também às 19 horas e vai até às 22. Não deixem de participar. Apenas um lembrete, pessoal, antes de iniciarmos aqui a palestra, ao longo da palestra, que vocês desejarem fazer perguntas, vocês podem colocar diretamente aí no chat do YouTube, e nós nós repassaremos dentro da nossa disponibilidade de tempo, né, ao palestrante ao término da fala dele. Sobre a nossa palestra de hoje, eu gostaria então de apresentar o nosso convidado, Marcelo Barcelos, que atualmente é diretor executivo da Int6. O Barcelos é sócio fundador das empresas eTrust, Smart6 e Int6, é ex-diretor de tecnologia da Datacom. E o Barcelos, então, é um empreendedor experiente, com comprovado histórico de trabalho na indústria e em redes de telecomunicações. Ele possui experiência na liderança de equipes, e bem como possui sólidas habilidades no desenvolvimento de produtos e negócios com tecnologia NFV, SDN, TCP/IP, também software embarcado e OSS. Na palestra de hoje, o Barcelos nos falará sobre os desafios de P&D no ambiente de telecom e redes brasileiros. Barcelos, fique à vontade. Assim que estiveres pronto, pode começar. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Acho que deve estar tudo ok, deve estar ao vivo aí. Bom, em primeiro lugar, né, gostaria de agradecer aí ao convite, né, na pessoa do Roberto. É um prazer aí participar, né, e colaborar um pouquinho, né, tentar falar um pouquinho do histórico aí, daquilo que eu sei, que eu conheço, né. Obviamente não é a totalidade, né, do tema, não pretendo esgotar as possibilidades de P&D, com certeza eu vou esquecer, né, de algumas coisas, ou vou esquecer ou não sei mesmo, né, mas eu vou tentar trazer aqui algumas coisas que eu acho relevantes, né. Eu vou começar falando um pouquinho de onde eu estou agora, né, só para que vocês saibam por que provavelmente eu vou puxar a brasa para algum tipo de tecnologia, né, ou para algum mercado, né. Redes é muito grande, né, tentar mostrar depois ali por onde eu já passei, ou por onde eu sei que tem atuação, né. Mas enfim, hoje, bem rápido, né, a Int6, nós somos em 4 sócios, nós, de um jeito ou de outro, viemos todos aí da Datacom, né, algumas pessoas saíram e depois a gente se agrupou de novo, né, mas a gente formou um núcleo que logo depois da Datacom acabou criando duas empresas, né? A Int6, que é onde a gente está agora, mas também um provedor, né, criado do zero em Porto Alegre, com fibra, e que teve um relativo sucesso aí. A gente teve bastante clientes, principalmente uma satisfação dos clientes muito grande, e acho que a gente conseguiu oferecer alguns serviços bem inovadores e acabamos vendendo no ano passado
se chamava Smart 6 e agora pertence à Cigo Internet, né? A empresa aqui, nossa, gaúcha, que acho que muitos de vocês conhecem também, né? Isso aqui é o que a gente está fazendo agora, mas não deixa de ser o que eu estou fazendo desde sempre. Já vou falar um pouquinho de história, mas eu sempre trabalhei com telecom, com redes, e hoje a gente atende, a Int6 atende provedores e atende operadoras, né? E alguns nichos de IoT, tá? E o que a gente faz basicamente é infraestrutura, né? Tanto virtualização, roteadores virtuais, né? E daí entra redes definidas por software e virtualização das funções de rede, né? NFV, que é uma coisa que a gente começou há bastante tempo. Mas entra também automação, controle, gerência de dispositivos e tal, né? Que é uma demanda muito crescente aí para a gente conseguir operar as redes, né, de uma maneira mais eficaz. Tá? Isso aqui é um desenho clássico aí, né, de uma rede de telecom moderna aí, de um provedor, né? As operadoras têm também uma estrutura igual a essa aqui, né? As operadoras de celular, por exemplo, né, tem é um pouquinho diferente, né, essa estrutura hierárquica, mas a gente acaba sempre tendo uma rede de acesso, né, que no caso da rede fixa é uma rede de acesso ótica, né, tipicamente GPON, EPON, XGS-PON, né, essas redes mais novas. No passado a gente tinha outras tecnologias, né, que eu não vou falar aqui para não revelar minha idade, né, de X25, ISDN, algumas coisas bem mais antigas aí, multiplexadores TDM, PDH, SDH. Como é que é o nome daquela interface serial? V35. Isso são coisas que entrega demais a idade de quem configurou Cisco 1501, 1801, sei lá, aqueles primeiros roteadores da Cisco. Mas hoje a gente atua basicamente no acesso e na concentração de assinantes. Tá? Hoje a gente não atua muito na parte de core aí, tá? Que são realmente as grandes empresas do setor aí, mas quem lida com serviço e com configuração de equipamento e tal, daí já começa a entrar, né, em roteadores de distribuição e borda e tal, né? Bom, e também internet das coisas, né, que realmente é um mercado enorme, né? A gente já tem, se eu não me engano, no Brasil são 14 milhões de devices conectados já. É a última estimativa da Statista lá. Talvez eu até esteja errado, tá? Mas é muita coisa. O mercado brasileiro, em termos de grana, né, para a internet das coisas, é de 3,4 bi de reais. Então, e vai crescer, né? E segue crescendo. Tá? Então, é um mercado enorme. Né? E, enfim, a gente atua em nichos hoje, né? Acho que a gente até pode discutir um pouco. Acho que a nível do mainstream, assim, né? De todos os usuários, do que a gente vai ter na nossa casa, acho que vai ser bem complicado de competir, né, a nível de hardware, serviço e tal, com Amazon, com Google, com Microsoft. Mas sempre haverão nichos, né, na indústria, em um determinado segmento de transporte, de carros conectados, de geração de energia elétrica descentralizada,
de cooperativas de energia, enfim, a gente tem ainda muitos nichos aí para explorar, tá? Eu já volto nisso aqui um pouquinho depois, isso aqui é o que a gente tem usado hoje, né, como tecnologia, depois eu posso voltar um pouquinho para especificar um pouquinho, tá? As soluções também, eu depois posso voltar um pouquinho aí para mostrar. Só uma pergunta, tudo tranquilo? De repente até no chat aqui, Vinícius e Roberto estão me ouvindo bem? Mês que tudo certo, então tá. Um pouquinho estranho assim a gente falar, né, então se cair qualquer coisa aqui, vocês me mandem um recadinho que eu volto. Bom, gente, a primeira coisa que eu queria dizer eu queria dar os parabéns, tá? Porque eu acho que vocês escolheram a área certa de profissional e acadêmica, né, para realmente para trabalhar, né? Quando eu comecei com redes de computadores, né, a gente vivia num ambiente um pouco mais isolado, assim, né? Mas hoje não existe nada que não dependa de redes de computadores, né? E eu trago essas duas fotinhos de livro aqui porque eu sempre gosto, quando eu falo com o pessoal assim mais novo, né? Eu já estou chegando, já ultrapassei os 40 faz tempo, que esse livro do Tannenbaum, Computer Networks, ele me propiciou comprar e ter a vida que eu tenho hoje, né? Eu me sinto muito satisfeito e eu li ele de cabo a rabo. Quando eu estava na faculdade fazendo monitoria da cadeira de Pascal no Instituto de Informática, e o professor Jürgen Hochol me chamou para trabalhar no laboratório de comunicação de dados, e o Jürgen, para quem não sabe, foi o engenheiro que fez o primeiro modem brasileiro, a pedido da Parks, que é uma indústria gaúcha, que na época fazia alarmes, e ela precisava comunicar os alarmes, né, para uma central. E ela precisava fazer isso com um modem em cima de um par trançado, fio, né, na rua, até chegar numa central. E o Jürgen fez o primeiro hardware, né, capaz de transmitir bits de um lado para o outro no Brasil. E ele me chamou para trabalhar no laboratório. E ali eu comecei a gostar, comprei o livro, li de cabo a rabo. Claro que hoje as minhas leituras de vamos ver quem é que sabe o que significa esse, pode botar no chat aí e o pessoal me responde aqui. O que significam esses quadradinhos aqui, um em cima do outro? É fácil, vocês vão saber, mas é só para ver que tem alguém assistindo e respondendo aqui. Só não vale o Roberto e o Vinícius, tá? Mas enfim, espero que alguém saiba o que quer dizer essa capa aqui do Computer Networks, né? E eu comprei e apesar de ter estudado X25, apesar de ter estudado Token Ring, apesar de ter estudado ATM, que era bem complexo, né? E hoje não existe mais, mas os conceitos ficam. Então, parabéns, vocês estão na área certa, né? Essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, né? Na minha época, quem fazia computador não era tão... Ó, já botaram aqui, mas camadas do quê? Da onde? Para começar, são quantas camadas e isso é qual modelo de comunicação de dados aí que a gente pode falar. Então, esqueci até o que eu estava falando. Quem fazia computador, né, cara, não entendia muito bem de redes, né?
Quem fazia no break, por exemplo, não entendia de redes, botava uma RS-232, né? E daí a gente tinha que comprar um outro equipamentinho para ligar o RS-232 e fazer uma conectividade em RS-485 ou Ethernet na época, né? Aquela Ethernet com cabo coaxial ainda, né? Então, cara, hoje em dia tu não pensa em nada que não tenha comunicação de dados, né? Que não vá receber e enviar dados, né? Comunicar, tá? Então, cara, por isso que é tão essencial, né? E por isso que mercados e oportunidades, né, que é o tema da palestra, são muito grandes, tá? Misturando um pouco com a história, assim, né? Pô, ninguém me respondeu o que é isso aqui ainda, o que são esses 7, tá? Já vou entregar aqui essas 7 camadinhas aqui, de um lado até o L7, do outro até o L7 também, falando rede até o L3, né? Talvez até nem se ensine mais, né? Mas essas aqui são as 7 camadas do modelo OSI, né? E aqui a capa do Tannenbaum é essa, né? Pode ver que a capa mais moderna aqui já não traz isso tão claro assim, né? Mas eu aprendi assim, né? Mas enfim, cara, hoje a gente tem, eu por sorte, né, comecei com hardware, né, fazendo modem, né, ou seja, recebendo um fluxo de dados de um lado e dando um jeito de transmitir a longa distância esse fluxo de dados para receber ele do outro lado, né. Então, isso é um modem, né, por isso que a gente tinha que modular e demodular. Né. A gente recebia um fluxo digital e depois a gente começou a usar analógico, depois a gente foi para digital de novo, depois a gente voltou para analógico, né? E acreditem, um modem V56 ou V64, acho que não, V64 não teve, mas aqueles que discava no telefone, o DSP daquilo era coisa para maluco, era realmente muito complicado, né? Mas enfim, evoluiu, né? Então a gente tem atuação, né, em hardware, a gente tem atuação cada vez mais em software, né? Uma atuação que sempre existiu, né, mas que está ficando cada vez mais complexa, né, que é serviços, né, e um serviço que cada vez mais ele é uma composição de várias coisas, né, de cloud local, na Amazon, na Azure, mais rede de dados, mais VoIP, então o serviço ele mais segurança, né, então ele vai ficando cada vez mais complexo. E academia, né, que é essa questão, né, do ensino e da pesquisa e do desenvolvimento, né, de coisas que vão quebrar os paradigmas aí, tá? Então, passando um pouquinho em serviços, tá, gente? O que eu acho, né? Só recapitulando, né? A gente tem muitos provedores, tá? O Brasil tem muitos provedores de internet. Nós temos algo em torno de 4 a 5 mil provedores, tá? Então é muito. Claro que tem alguns bem grandes, né, e que estão consolidando, né? E nesses provedores existe muita necessidade, né, vagas de emprego e oportunidade de parceria, né, com a academia na coisa de configuração, automação, né, configurar protocolo, né, cara, desde protocolo de borda, né, BGP, V4, V6, até VoIP, até CDN, até detecção de falhas, né, e aí a gente entra, né, num outro mercado que está aqui embaixo, na parte de software, né, mas existe uma indústria
de ERPs para provedores muito grande. Tá? Só que no Rio Grande do Sul a gente tem duas das maiores aí, né, a Voale e a MK Solutions, por exemplo, né, que são ERPs, mas são ERPs muito voltados, né, para esse cenário de provedores, né, de pequenas operadoras de telecom. Tá? Na parte de TI, né, onde é um mercado super amplo, né, mas TI eu digo empresas que atendem, né, todo tipo de segmento, né, desde o segmento bancário, segmento industrial, comercial, né, e daí o pessoal atuando com rede mesmo, né, fazendo projeto, fazendo gerência, fazendo configuração, fazendo implantação, né, com os grandes fabricantes, né, e daí entra uma questão relevante aí nesse mercado de redes, que é a parte de certificação, né, laboratórios, né, tem um mercado bem grande aí, né, para quem certifica, para quem treina, para quem, né, constrói laboratórios, tem produtos bem legais hoje em dia, né, o IVNG, por exemplo, para efetivamente conseguir simular um monte de coisas, né. Tem os simuladores aí que a academia usa mais, que até me faltou o nome, mas né, conseguir construir ambientes que simulem com antecedência, né, o que vai estar em operação ali na frente é uma área bem legal. Tá? A gente tem também as redes celulares, né? Eu nunca consegui, né, nunca consegui tempo também, nunca tive oportunidade, né, mas alguns amigos da minha época foram para essa questão das grandes operadoras, né, ou para os grandes fabricantes, né, do tipo Ericsson, Huawei, Nokia, né, para efetivamente usarem ou implantarem, né, redes 4G, 5G. Tem um grande amigo meu que montou uma empresa só para monitorar todos esses dados de performance e aplicar Big Data e inteligência artificial para efetivamente detectar, né, problemas nas estações rádio base, para detectar interferência, para detectar um uso exagerado da rede naquele ponto, ou algum problema de frequência, né, reflexão, enfim. Então, tem muita tecnologia nisso, né. Nessa parte, né, seguindo ainda, tá? Isso aqui, serviços, a gente não está desenvolvendo, né, um software ou um hardware, que eu vou falar um pouquinho embaixo, né? A gente está construindo rede, tá? Ou configurando, né, redes de computadores e de dispositivos agora no mercado, tá? Na parte de SaaS, né, existem provedores de nuvem, né, brasileiros, gaúchos, né, porto-alegrenses, tá? Pessoal que oferece, que mantém, que, né, automatiza e faz algumas coisas bem legais para que no final das contas os clientes empresariais e até individuais, né, mas eu acho que principalmente empresariais, tenham soluções de nuvem aqui pertinho, tá? E que, por conseguinte, tenham uma latência menor, né, consigam interligar direto com a sede da empresa, né, para fazer um backup, ou estar mais interligado com os sistemas que estão ainda hospedados localmente, né. Então, faz sentido, né, eu particularmente acredito muito, né, em nuvens regionais. Nós temos um player de CDN aqui, né, bem famoso, inclusive maior do que Cloudflare nesse nosso mercado brasileiro e latino-americano, tá? Se chama Asion, tá? Os caras são grandes, são bons e tem muita tecnologia, tá? Então, assim, quem está
né, desenvolvendo coisas nessa coisa de nuvem, detecção de ataques, Edge, né, Edge de rede inteligente. Eu acho que é uma boa empresa, né, para contatar e tentar colaborar. E por último, a IoT, né? A IoT eu acho que por si só é talvez um outro mercado enorme, né? E o escopo, óbvio, tem mini curso e tem palestras inteiras, né? Eu não vou falar, mas eu vejo muita oportunidade, né? Como serviço mesmo, né? De montar uma rede LoRa em uma determinada área do estado, em usar uma rede Sigfox, por exemplo, que a gente sabe que está presente em Porto Alegre, na Zona Sul, em algumas cidades maiores, né? Claro que a rede Sigfox é uma rede proprietária, né? E depende, né, do desenvolvimento comercial, né, do Sigfox no Brasil, mas tem toda a questão, né, de repetidores e de tentar viabilizar um negócio com eles. Mas o segmento IoT, né, desenvolver, né, e substituir e melhorar o serviço em determinadas áreas aí, usando o IoT, eu acho que é um negócio com muito potencial, né. Até esses dias eu vi um negócio interessante aí, né, dessa questão da automação, né, de que talvez a gente esteja retirando empregos, né, e com certeza, né, alguns empregos serão substituídos, né, e eles serão substituídos, né, porque a gente vai cada vez mais precisar de programadores, operadores de rede, cientistas de dados, né, então a gente precisa seguir formando, né, pessoas que vão estar aptas a trabalhar nesses novos empregos, né, porque realmente, né, o IoT, a automação e as redes de computadores vão mudar o perfil, né, do que a gente precisa como trabalhador, né. Com certeza eu esqueci de alguma coisa, tá? Mas assim, essas são as oportunidades, né, na parte de serviço e cara, né, tem muita necessidade, né? Eu já fui um provedor, né, e a gente tinha muita necessidade, por exemplo, para avaliar a qualidade de rede, né? Porque o cliente, a gente entregava, né, um acesso de qualidade, mas depois daquele modem ótico que a gente está entregando com uma qualidade ótica legal, né, com uma capacidade de transferência de dados bacana, tem o Wi-Fi dentro da casa do usuário, tem as peças, tem o repetidor, né, ou tem o serviço que ele está querendo utilizar, que é um serviço que a gente não consegue identificar direito, né. Então, assim, avaliar a qualidade de experiência do usuário é um negócio extremamente complicado, né. Em alguns serviços, como por exemplo em VoIP, é mais complicado ainda, né, porque a voz está passando, os dados estão trafegando, né, só que a latência está variando demais, a voz está picotando, o vídeo não está ficando legal, apesar de ter banda, digamos assim, né. Então, identificar isso tudo de uma maneira fácil, né, e com uma boa assertividade, né, com baixos falsos positivos, não é nada trivial, né, e qualquer tecnologia que a gente encontre, ou que a academia tenha, ou que vocês tenham uma ideia, ela com certeza é muito bem-vinda, tá? Bom, indo para a parte de software, tá? Acho que uma grande coisa, eu pelo menos já trabalhei com aqueles 3 planos de controle ali, né? Porque tipicamente, claro que as coisas vão se misturando ao longo do tempo, né? Mas tipicamente a gente tem um data plane, um control plane e um management plane, né? São 3 planos aí
Né? Data plane é, cara, transferir dados de um lado para o outro. Né? O mais rápido possível, sem perder. Né? Com a menor latência possível. Né? Control plane, cara, é BGP, OSPF, Spanning Tree, né? ERPS. Né? São os protocolos que a gente troca para poder fazer esses dados comutarem de um lado para o outro, né, e serem resilientes. Né? E o plano de management plane é, cara, ter indicadores, né, ter KPIs, ter como monitorar isso e verificar falha, verificar se não está tendo gargalo né, na conexão A, B ou C, enfim. Né? Eu já atuei nesses 3 pontos aí, e eles são diferentes. Né? Data plane é um negócio que é a dor de cabeça de todo mundo, não pode parar. Né? Ninguém pode parar de ver esse vídeo, ninguém pode parar de ver o seu filme favorito, ou a final da Libertadores, ou, né, um evento online. Cara, não pode, no meio do negócio, o pipe ali que está transferindo dados cair a conexão, dar erro. Né? Então, quem trabalha com isso, em algum momento vai ficar uma madrugada em claro. Né? Seja a nível de serviço, seja fazendo software, seja fazendo hardware. Tá? Então, é muito crítico. Tá? Eu acho que tem uma coisa que eu acho que vale a pena, né, falar nessa coisa de produto, tá? Que é, em primeiro lugar, a gente nunca sabe direito qual é o produto que a gente vai fazer. Tá? A gente sempre tem uma ideia, né? E a gente começa. Se tu começar, a tua ideia sempre vai ser maravilhosa, vai resolver todos os problemas do mundo até tu começar. Daí tu começa, tu vê que não é bem assim. A tua ideia, alguém já usou, ela é boa em alguns aspectos, ela é ruim em outros, né? E tu tem que ir pra rua com aquele produto, tá? Para ele funcionar, né? Para ele funcionar não, para ele, cara, se evoluir. Né? E daí tu vai descobrir que o produto nunca vai estar pronto. Né? Ele vai ter sempre um roadmap, porque os caras, tu vai botar ele na rua e ele sempre vai ter um pedido, cara, eu quero que faça mais isso, quero que faça mais aquilo, ou ele tá com problema aqui, tá com erro aqui, entendeu? Então o roadmap ele não para. Né? E principalmente em algum momento, né, vai dar problema. Tá? E daí tu vai ter que ser rápido para resolver. Tá? Porque não existe, né, um financiamento infinito de que tu vai ficar desenvolvendo até que tu vai botar na rua a hora que ele estiver totalmente pronto. Né? Até porque se tu desenvolver num laboratório, tu vai com certeza desenvolver errado, né? Ele tem que estar na rua para os clientes avaliarem e te dizerem que não era exatamente aquilo que tu pensou, e sim um pouquinho diferente. Né? Então, cara, o segredo é errar e errar rápido e consertar, né? Erra o mais cedo possível, né? Para que tu não tenha que depois ter um retrabalho muito grande, e conserta rápido. Tá? E vai fazendo isso continuamente. E tu vai cansar, mas, cara, tem que persistir. Né? O produto só é bom quando quem fez ele realmente tem um grau de persistência, né, e de tolerância ao erro bem grande, né, e tem que seguir fazendo. Tá? Bom, na parte de software, a gente tem uma indústria gaúcha de telecom que cara, é grande, é enorme. Tá? Claro que poderia ser bem maior, né? Mas a gente tem aí, pela ordem cronológica, digamos assim, Parks, Digitel, Datacom, pessoal ali de Novo Hamburgo, e São Leopoldo ali do Tecnocinos, que eu esqueci o nome agora, tem a Aligera, tem a Saper X, tem
cara, tem o pessoal que faz a parte de VoIP, só de software, faz VoIP em cima de hardware também, tem, né, fornecedor de GPON, de switch, de multiplexador, de DWDM. Cara, a gente tem bastante empresas de produto, de software, né, e hardware no Rio Grande do Sul. Tá? Então, eu diria que depois eu vou deixar um e-mail ali no fim, né, e posso passar o meu e-mail para vocês, mas eu tenho certeza que qualquer área que vocês estejam trabalhando, né, a gente tem alguém tentando, né, desenvolver um produto aqui pertinho da gente, né, muito próximo aí do que vocês estão fazendo. Tá? Então, eu acho que é essencial que haja essa colaboração. Aí, tá? Na parte de software, a gente ainda tem essas empresas que eu falei antes, né, na qual talvez a Int 6 se enquadre. Né, a gente faz data plane, né, a gente faz roteador virtual com control plane, né, mas principalmente management, né, quando a gente começa a automatizar todas essas coisas aí de provisionar automaticamente com o assinante, verificar a disponibilidade dele, quando ele cai, correlacionar os alarmes e ver se é um negócio massivo, enfim. Então, hoje a gente atua com isso, tem empresas de ERP que tem que entender a lógica de telecom, né? Então, e são gaúchas, né, do interior, aqui do Rio Grande do Sul, né? Tem um pessoal que desenvolve aplicativos mobile também, né, e fazem isso monitorando qualidade de rede, coletando dados, né, de diferentes tipos e mandando para serem processados na nuvem, enfim. Tá? Então, acho que esse é um mercado enorme. Tá? A nível de hardware, tá? A gente tem, né, as indústrias de dispositivos, né, e de equipamentos de rede, que eu já citei aí, né, Parque Digital, Datacom. A gente tem empresas de smart home, né, que fazem automação. Tá? Até uma coisa interessante, né, a gente começa a ver que essa coisa de rede, ela está muito forte, por exemplo, né, na Perto, por exemplo. Né? Perto é uma indústria né, de automação, de controle de acesso, né, de catraca, de maquininha, né, para cartão de crédito, né? Mas é uma empresa de comunicação de dados hoje, né? Porque, cara, tudo tem que comunicar. Né? Então, o que antes talvez fosse um mercado tido como automação, né? Hoje é rede de computadores também. Né? Eu conheço algumas empresas fazendo hardware de IoT, né? Fazendo hardware de IoT para LoRa, fazendo hardware de IoT para Sigfox, empresas que acabaram de ganhar bastante dinheiro na CapTable, fizeram o maior captação de dinheiro da história da CapTable, com 5 milhões de reais, que é a Z-Electric, para ter uma rede de carregadores de carros elétricos conectada e sendo ativadas por um aplicativo mobile. Né? Então, cara, é comunicação de dados, de novo. Tá? Então, enfim, né, já estou aqui com 40 minutos falando, mas e com certeza eu esqueci de alguma coisa, né, e eu não falei da parte de academia, porque eu acho que vocês sabem falar melhor do que eu, né? Mas esses são os mercados aí, né, que eu enxergo como mercados que estão aqui do lado, né? Não precisa ir muito longe, tá? Para colaborar, tá? Então,
Eu acho que isso que é o importante, né? Para mostrar a pesquisa, mostrar o que está fazendo, né? Deixar eles mostrarem também, né? Ó, a gente está fazendo isso, não quer trabalhar um tempo aqui com a gente, né? Cara, o trabalho ele também não precisa ser uma coisa assim, né? Casamento que tu vai casar por anos e anos, né? Cara, pode ir lá trabalhar um pouco, voltar, sair, ir para academia, né? Então, eu já fiz mestrado, já comecei doutorado, não consegui terminar, pode ser que um dia eu volte, enfim, né? Mas eu acho que o importante é fazer coisas relevantes aí, tá? Bom, gente, em termos de tecnologia, assim, né? Então eu falei um pouco de mercado, mas eu acho importante também falar o que eu acho, de novo, né? Minha opinião, com certeza não é uma verdade absoluta, né? E com certeza eu esqueci de alguma coisa, ou eu estou errado em outras, né? Mas eu acho que tem algumas coisas aqui que, né, juntando 3 ou 4 coisas dessas aqui, a gente tem um grande potencial, né, de explorar um mercado bacana, tá? Então, em termos de tecnologia mesmo, né, eu acho que tecnologia de redes, cara, eu diria que tem que conhecer, né, Ethernet tem que conhecer sempre, tá? Porque na saída de um GPON, na saída de um DWDM, tem uma interface hoje Ethernet 100 GB, 40 GB, né, 400 GB, tá? Então, cara, Ethernet tem que conhecer, né? Depois, né, quem vai mais para a parte de redes óticas vai ter que conhecer GPON, né, que é a tecnologia dominante de acesso, né, desde acesso de alguns mega até alguns giga, né, com XGS-PON aí. Na parte de transmissão ótica, né, que é a hora que a gente, né, sai do Rio Grande do Sul e interconecta com o resto do país e que precisa chegar no PTT de São Paulo, né, que é onde tem grande parte do tráfego brasileiro, está sendo trocado lá no ponto de troca de tráfego de São Paulo, né, então praticamente todos os provedores têm, de alguma maneira, algum canal direto com São Paulo, e isso aí roda em cima de DWDM, né, onde alguns lambdas, né, alguns comprimentos de onda vão sendo colocados e a gente vai habilitando, né, canais de 100 GB, 200 GB, 400, enfim, né, para efetivamente conseguir interconectar isso tudo, tá? Depois as redes wireless, né, tanto 4 GB, 5 GB, né, tanto as redes comerciais aí de celular, quanto as redes privadas, né, seja um LoRa, seja um Sigfox, ou sejam as redes né, de pequena abrangência, né, ou residencial ou industrial, enfim, né, baseados em Wi-Fi, agora com Wi-Fi 6, por exemplo. Tá? Eu acho que tipicamente uma dessas tecnologias de transmissão aqui a gente tem que dominar, né? IPv4 e IPv6, né? Não vejo nada, não vejo como construir nada e se a gente não passar por cima, né, de IPv4 no antigo, IPv6 no futuro, DNS, cara, isso tem que conhecer, não tem como, né? E daí já começa a especializar, né? Enfim, quer tratar de vídeo, quer tratar né, de
Opa, tu vê, caí de novo. Estão me ouvindo? Vamos lá, vamos botar aqui de novo a apresentação. Sim. Ó. Opa. Não sei se já tá aí. Bom, eu resolvi botar algumas tecnologias aqui, né? Só para... De novo, tá, gente? Não quer dizer que necessariamente é isso que tenha que ser, né? Obviamente, eu posso estar errado, mas essa é um pouco da visão, né? Daquilo que eu já vi acontecer, né? Então, em termos de programação, assim, se quer ir para o embarcado, né? Se quer desenvolver equipamento de hardware, né? Com software junto, vai ser essencial, né, dominar C ou C++. A gente começou com C, mas hoje C++ já está tomando conta, digamos assim. Né? Tem que conhecer Linux, né, porque o embarcado necessariamente vai usar algum tipo de Linux em maior ou menor grau, né, mais pronto ou menos pronto. Tá? A nível aí de aplicação, né, uma coisa que eu acho que é bem relevante, né? No passado, a gente podia lidar com redes sem conhecer tanto de programação. Né? Bastava conhecer bastante de CLI, por exemplo, né? E a gente conseguia levantar muita coisa configurando, né, os equipamentos. Mas a complexidade, a quantidade de equipamentos, né, o próprio versionamento, controle de versão, e para onde a tecnologia está indo mesmo, né, que nós tenhamos infrastructure as a code. Então, tu codifica como que tu quer a tua infraestrutura e depois tu manda rodar. Tá? Então, por isso que eu acho que é essencial, né? Óbvio, não precisa ser um AS, né? Mas quem lida com rede precisa ter, né, um conhecimento de Python, de Shell, né, de Shell Script. Eu acho que vai fazer uma baita diferença e quem tiver esse conhecimento vai ganhar muito tempo. Né, vai conseguir automatizar muitas coisas e vai ter mais segurança, né? Porque no momento que tu automatiza, tu consegue testar, tu consegue ver que está tudo certo e uma vez que tu aplica, está sempre aplicando daquela maneira, né? Não tem o erro humano que todo mundo comete. Tá? Para quem gosta de data plane, né, e que gosta de realmente tratar fluxos de dados, né, eu acho que o que desponta aí, tem que dar um jeito de conhecer é o P4. Né? Eu particularmente não conheço, né, mas ouço relatos de coisas muito bacanas aí que são feitas, né, e, enfim, então acho que quem quer tratar de data plane tem que conhecer. Né? Na parte de infra, né, porque para desenvolver software ou para construir, né, um provedor, para construir qualquer coisa, uma rede empresarial, né, hoje em dia, né, tem que ou conhecer né, ou Linux ou Windows, né, um dos dois, e tem que saber em cima, né, seja de Linux ou de Windows, né, ou de VMware ou Zen, saber levantar, baixar, configurar algumas coisas mais avançadas assim, né, de VM. Tá? VM no primeiro momento, né, e na hora que quiser escalar aplicações e tal, tem que dominar container. Né? Docker, Kubernetes, né, aquele K8 ali, né, Kubernetes, tá? Já botei na contração que é para vocês se acostumarem aí, né?
Daí sim, entrando mais em infra mesmo, né, quem vai manter algum tipo, né, de nuvem, né, vai ter que conhecer Proxmox, OpenStack, Ceph, Gluster, SDS, Software Defined Storage, né, que é para efetivamente tu conseguir crescer horizontalmente, né, não precisar comprar um storage caríssimo, daí ele lotou, tu tem que ir lá botar ele fora e comprar outro, né, não se faz mais isso, tá? E é nessa coisa de Infrastructure as a Code, né, entra esse conceito de DevOps, né, que existem realmente tecnologias, linguagens, né, sei lá como é que dá para a gente dizer isso, né, mas o Ansible, Chef, Puppet são realmente excelentes para a gente automatizar e fazer deploy das coisas e depois mudar e ter o controle, né, do que exatamente tu mudou, tá? Junto de novo, né, com Jenkins e eu colocaria aí de novo Python também, né, como um requisito para quem está indo para essa coisa de DevOps, que é Development mais Operation, né? Ou seja, tu desenvolve e já dá um jeito de fazer deploy, e já vê os problemas e já desenvolve de novo e fica nesse ciclo contínuo. Tá? Eu falei mais do que eu pretendia falar, né? Teve esse probleminha aí de conexão, mas cheguei ao final. Fazendo a propaganda aqui, né, se vocês tiverem interesse de trabalhar com roteador virtual, né, com Open vSwitch, com mover bits e bytes dentro do kernel do Linux com eficiência. Se vocês quiserem lidar com automação de GPON, com efetivamente deixar a vida dos técnicos de campo mais fácil, né, de maneira que ele faça um next e a gente configure a rede inteira, né, ou do usuário final lá que não sabe direito o que aconteceu, né, e que tem que fazer aqui um speed test para ver até onde que a coisa está indo, onde é que caiu a internet, se ele tem que sair da conexão de fibra e ir para outra, tá? Se eles quiserem atuar efetivamente com comunicação de dados e internet, podem mandar para a gente, né? Cara, e não só para trabalhar, né? É para cooperar também. Pô, tem um projeto, tem um negócio bacana que eu estou fazendo, eu e meu colega, o professor fala com a gente, né? A gente está iniciando uma colaboração aí com o Roberto e o professor Marcelo, professor Roberto, professor Marcelo também, então, porque, cara, sozinho a gente não constrói nada. E se, né, a gente não tiver aplicabilidade, né, pode mandar que eu conheço bastante gente, posso tentar encaminhar aí, né, para onde eu acho que pode dar match. Bom, vamos lá, vamos tentar. Acho que eu terminei a minha fala aí. Joia. Obrigado, Barcelos. Ótima fala, excelente. Além de nos presentear aí com essas demandas do mercado, né, essa visão bem ampla sobre o que os nossos estudantes aí, nossos pesquisadores podem colocar energia, né, as coisas que o mercado já está demandando ou vai demandar num futuro próximo. Nos presenteou com umas belas histórias aí sobre a evolução das redes nos últimos anos, né? Nos últimos poucos anos, né, na verdade. Tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. O frame relay parece que foi ontem, né? Exatamente, cara. X25, o X25 tu exagerou um pouco, acho que aí realmente entrega um pouco a tua idade. Mas, cara, eu acho que X25 tem muito banco 24 horas, Com certeza, que é X25 ainda, com certeza né? tem. O pessoal, ao invés de pensar na evolução daquilo, acho que faz orações para que continue funcionando. Exatamente. Eu vou te dizer que para aquela transaçãozinha que eles fazem ali, não precisa de mais velocidade. Eles só estão trocando pela obsolescência dos componentes, porque os equipamentos que rodam a Rempack X25 não tem mais como construir. Se estragar, não tem reposição. Né?
Porque ali para trocar os pacotinhos ali para dizer se o cara tem saldo na conta ou não tem, tava tranquilo. Sim, sim, é verdade. Né? São coisas interessantes, assim, que é aquela questão, a gente sempre quer a tecnologia mais nova ou melhor, né, mas tem que ter essa análise, assim, do que é necessário para a aplicação, né? Essa é uma análise que nem sempre ela é feita de forma racional, mas é verdade. Eu até, trazendo um pouquinho do mercado de segurança, né, tem uma ISO, que eu acho que é 15408, uma coisa assim, que ela é uma ISO que tenta definir essa coisa de vulnerabilidades, né, e uma das coisas é o availability daquela tecnologia, né, então se tu bota, por exemplo, um banco 24 horas ligado via Wi-Fi, pô, qualquer um chega ali no shopping, tenta invadir aquele Wi-Fi, tenta derrubar, vai ficar tentando descriptografar e tal. Agora, se tu conecta esse negócio via RAMPAC, via X25, num cabinho de cobre ali, de metal, cara, é difícil, como é que tu vai? Apesar de lá dentro os negócios não estarem trafegando criptografados, né? Não existia tecnologia naquela época, ou se existia a criptografia é uma short, é um negócio muito simples. Mas, cara, para ti conseguir, como é que tu chega como é que tu conecta? Se tu grampear aquilo ali, vai carregar aquele barramento, vai cair a comunicação, já não vai trafegar mais nada. Como é que tu simula? Nem tem mais equipamento. Então, a disponibilidade daquela tecnologia para te tentar quebrar, ela é muito difícil. Muito mais difícil do que com o Wi-Fi, que é mais moderno, né? Sim, é verdade. É um aspecto interessante da segurança mesmo. Mata o cara no cansaço, assim, já. A falta de conhecimento e a indisponibilidade de um acesso oportuno, assim, já diminui a superfície de ataque naturalmente, né? Exatamente. Imagina, né? Tu conecta um banco 24 horas via Wi-Fi. Porra, velho, o cara fica ali e vai quebrar aquela chave, entendeu? Sim, cedo ou tarde vai. Ele vai ter que ficar trocando continuamente. O cara senta ali, bota um computadorzinho bom, bota para um outro lugar aí que tem um monte de computador rodando, quebrou a chave, tá? Quebrou a chave do Wi-Fi, bom, agora eu tô vendo direto a comunicação, vai ser SSL, tudo bem, cara, mas eu tento derrubar, sei lá, é muito mais fácil, né? Exatamente. Legal. Barcelos, vamos partir para as perguntas aqui, a gente vai batendo um papo aí ao longo das perguntas, tá? Eu gostaria de começar com uma aqui que, dentro da tua fala, né, tu colocou ali os grandes players do mercado de soluções em nuvem, por exemplo, e da dificuldade de competir com esses caras, né? Mas a gente tem hoje, como tu bem comentou, muitos desenvolvedores, os locais aqui bastante, né? Mas no Brasil inteiro nós temos diversos pequenos desenvolvedores com soluções muito interessantes e muito competitivas. Eu queria saber, assim, na tua visão, o que ainda, se é que tem, né? Mas o que nos separa dos desenvolvedores do exterior, assim, em termos de competitividade, assim, que barreiras nós teríamos e o que teríamos que trabalhar para diminuir, se é que tu vê alguma grande barreira, assim, para nos colocarmos em igual condição de competição com desenvolvedores de tecnologia nesse escopo de desenvolvimento de soluções, de produtos, de tecnologia, comparado ao exterior. Uhum. Cara, eu acho que a gente tem acho que a grande diferença, né, é que os grandes centros, assim, de desenvolvimento, eles têm muito mais gente que a gente, né, para fazer as coisas, né? Nós ainda consumimos muito, a gente gera poucos técnicos, né, engenheiros, cientistas da computação, físicos, matemáticos e tal, né, a gente gera muito pouco. E acho que a gente consome muito, né? Muito da nossa TI ela é consumida pela burocracia do Estado brasileiro. A gente acaba consumindo muito no ERP para trocar a legislação que está sempre mudando, o cálculo do imposto que está sempre alterando e tal, né? Então acho que, assim, mas assim, principalmente lá fora a gente tem mais pessoas para fazer as coisas, né? E a gente tem existe uma cultura lá fora de que tu já faz pensando no mundo, né?
já faz numa escala global. Então, vamos pensar na Amazon, né? Na AWS. Tá? Os caras foram super inovadores, né? Assim, a própria Amazon viu que eles precisavam, né, de um e-commerce porrada e colocaram muito recurso ali e transformaram aquilo num negócio de VMs e de cloud, né? E foi fomentando e, sei lá, não sei quantos mil funcionários a Amazon tem hoje, mas ela é muito grande. Ela tem muita gente desenvolvendo, tá? E ela já fez numa escala global, né? Se pensar, poxa, um pão de açúcar aqui, poderia ter feito isso, né? Mas eu acho que daí falta gente mesmo para fazer as coisas, né? Assim, talvez falte visão, né, nossa como brasileiro de ter apostado numa solução brasileira, mas eu acho que faltaria gente para fazer uma solução como essa, né? Isso aqui, cara, depois que esses grandes caras fazem, né, o negócio fica global, né? Então, mas a gente tem grandes empresas que fazem coisas muito bacanas aqui, né? Pega uma TOTUS é enorme, né? Então, e também, né? E é enorme porque domina o mercado em determinados pontos, né? Então, mas eu acho que falta, né? Falta gente e a gente tem que também talvez investir um pouco mais assim em coisas mais profundas, assim, né? Coisas que a gente acha que vai trazer mais disrupção, assim, né? Então, mas daí já eu não sei se é uma questão cultural, se é uma questão de falta de oportunidade, é uma questão de que a gente tem pouco financiamento. Se a gente olhar, né? Eu acho que essa é uma coisa que tem a ver com financiamento também, né? Porque hoje tem não está sobrando, né? Não é uma coisa, mas tem bastante dinheiro para fomentar startups. Né? E startup é um negócio de risco. Né? Mas por que tem esse dinheiro hoje, digamos assim? Porque a taxa de juros está baixa. Né? Agora está subindo de novo. Né? A gente está aí com o demônio da inflação, mas ela estava muito baixa, então, cara, tu deixava o dinheiro praticamente parado, então era melhor tu efetivamente arriscar. Né? E quando tu começa a ter um mercado de risco que fomenta a atividade empresarial, tu começa a ter a oportunidade de ideias disruptivas ganharem forma, né? Acho que é um monte de coisa, cara, não sei. Não, Não sei legal. se eu respondi também. Perfeito. Perfeito. Assim, eu só queria pegar um gancho para fazer uma subpergunta, então, assim, do ponto principal que tu explanou para nós aí, a falta de gente também não é um fenômeno que a gente percebe em de diversas formas no mercado, né? As instituições de ensino trabalham para formar essas pessoas para o mercado, né? E várias outras instituições trabalham da mesma forma, cada um na sua competência, no seu foco. Mas a pergunta daí que eu te faço, assim, o qual tu acha que é o papel das instituições mais formais, mais clássicas de ensino? Porque a dúvida que eu te coloco é a dúvida que muitos estudantes nossos têm, né? Porque, principalmente na área tecnológica, né? Tem muito pegar aqueles casos emblemáticos do cara que largou a faculdade, fez uma empresa e ficou milionário. E tu coloca para nós bem um outro lado também, assim, precisamos de gente competente que proponha coisas mais disruptivas e que vá a fundo na tecnologia, sem querer defender, puxar para o meu assado de que é necessária a formação tradicional, mas como é que tu vê assim, tu que tem toda essa vivência de mercado, assim, como é que tu vê essa questão da formação clássica versus as demandas e o tempo que o mercado de trabalho exige de formação de mão de obra? Eu tenho colocado essa minha opinião em alguns fóruns, assim, e
não acho que ela esteja certa, é só a minha opinião, né? Mas eu particularmente acho que no Brasil a gente tem excesso de empreendedorismo. Tá? Eu acho que nos falta pessoas com maior profundidade técnica, né, para fazer coisas melhores, fazer coisas mais disruptivas. Né? Porque, claro, né, criar uma empresa, né, entrar no mercado, são várias habilidades, né? Tu tem que, obviamente, ter visão, ter persistência, principalmente, né? Achar as pessoas certas, selecionar as pessoas certas. Então, e pensar, arquitetar um produto bacana, mas não necessariamente tu precisas ter né, um background técnico enorme. Só que se tu não tiver esse background técnico enorme, provavelmente tu vai fazer um produto comum, que outros já fizeram. Né? Então, quanto maior o teu background técnico, mais tu vai conseguir criar um negócio disruptivo. Né? Então, nós temos muitas empresas, entendeu? Cara, várias. Né? Mas eu acho que nos falta um pouco de profundidade, né? Antes de nós nos aventurarmos, né, no campo empresarial, né? E obviamente daí falta técnico, né? Porque tem tanto gestor que não tem alguém para realmente, cara, pô, qual é o caminho que um pacote faz dentro do kernel do Linux, né? Que é um problema que a gente está se debatendo aí. Eu quero que ele seja mais rápido, ele não pode consumir tanto, porra, vai ficar em kernel space, vai ficar em user space, quais são os gargalos, cara, isso tem que ser especializado para fazer, não é qualquer cara que vai fazer isso, entendeu? Pô, o cara tem que conhecer kernel, tem que conhecer C, tem que conhecer estrutura de dados, tem que conhecer zero copy, tem que conhecer processador, instrução de processador, entendeu? Cara, isso é complexo, tu não vai fazer, então, mas para a gente fazer coisas disruptivas, a gente precisa de profundidade. Tu não vai fazer coisas disruptivas fazendo o básico, né, e tendo uma visão assim generalista. Né? Claro que precisa das pessoas generalistas, mas precisa de pessoas com profundidade. Que legal. Perfeito, concordo plenamente. Acho que é um problema que nós enfrentamos, e essa questão de assim, várias ideias superficiais que são rapidamente copiadas é um problema realmente de boa parte assim das nossas empreendimentos. Mas enfim, isso é um tema complexo e, como tu disse, eu acho que o segredo é combinar perfis. Com certeza é um caminho promissor. Uma outra pergunta, Barcelos, aí mais no contexto de estratégia, a gente comentou ali dos provedores globais de nuvem, tem toda essa questão de virtualização que está muito forte em vários contextos da tecnologia, e nós temos, e no teu caso específico, na área que tu provê tecnologia, os provedores de pequeno e médio porte, e quem sabe até isso aí, essa discussão pode se aplicar um pouco para os de grande porte. Como é que tu vê essa relação entre onde é que está os serviços de maior valor agregado? Porque tu comentou em provedores, de repente CDNs mais regionais, enfim, nós temos toda a questão dos serviços de alto valor agregado, e tem essa questão emergente agora de novos provedores locais, regionais, crescendo muito no país, no mundo inteiro, né? Já no mundo inteiro com as operadoras virtuais, que alocam infraestrutura de grandes para prover modelos de negócio diferenciado ou novos serviços. Mas como é que tu vê, assim, hoje e para um futuro próximo, essa relação entre até que ponto prover a infra e continua consumindo serviços de uma forma mais compartimentalizada, ou esses provedores mais regionais integrando serviços de maior valor agregado dentro do seu portfólio de serviços? Tu vê alguma movimentação diferente assim do que já tínhamos, ou continua nessa mesma vertente de o provedor fica preocupado com a infra e os serviços estão nas pontas?
Cara, eu acho que é a tendência, sim, eles colocarem mais serviços, né? Até juntando com uma pergunta aqui do Everton, que entrou aqui para mim, a perspectiva do 5G no Brasil. A TIM, por exemplo, falou que ela vai ter 70 data centers para prover o 5G, né? Porque o 5G ele já desagrega muito, né, do RF da antena que está lá e que são milhares de antenas próximas do processamento, né? E num ambiente ideal esse processamento seria feito em data centers de maneira que tu consiga dar mais poder computacional para uma coisa num horário e mais poder para outra em outro horário, né? E tu consiga mover essa capacidade, né? Então, a TIM falou, ela vai ter 70 data centers. Obviamente, a Amazon não tem 70 data centers no Brasil, a Azure não tem 70, né? A Amazon tem uma região em São Paulo, né? São Paulo 1, São Paulo 2, eu acho. Sei lá, amanhã acho que vai ter mais detalhes, né? Mas não é. Então, eu acho que os provedores vão sim aproveitar, acho que eles vão colocar infraestruturas de edge de rede, né? Porque os serviços vão migrar para um edge de rede, né? Os provedores têm fibra, né? Eles têm fibra para chegar em todos os lugares, né? Ou a rede celular, né, para chegar nos dispositivos, mas ela já rapidamente está conectada numa malha de fibra, né? Então, me parece uma grande oportunidade para colocar mais serviços. Claro que nem todo mundo tem condição, tem gente, né? Tá tão na correria para atender o básico do acesso à internet que daqui a pouco não consegue oferecer um serviço de valor agregado. Mas eles vão colocar sim, nem todos, mas os que têm mais estrutura, acho que vão colocar. E, enfim, né, a IoT com baixa latência. Na época que nós tínhamos provedor, a gente oferecia, nós começamos com acesso empresarial e nós vendíamos muito backup na cara do cara, só que na nossa infra, né? O cara tinha um servidorzinho velho ali que estava no seu armário, esquentando, ligado 24 horas por dia, e a gente chegou com fibra. Nós limitávamos o acesso à internet a 40 mega, 50 mega, 200 mega, sei lá, né? Uma velocidade empresarial, mas o 2.5 giga do GPON e o 1.25 de upload estava liberado para o cara fazer backup com a gente, né? Então, eu acho que nesse ponto a gente foi bem inovador. Tinha PBX na nuvem, então o cara tinha uma latência muito baixa direto com o PBX, né? Botar um PBX na Amazon em São Paulo, cara, a hora tu tem 18, 19, 20 milissegundos, a hora tu tem 70. Porque, cara, não é fácil chegar até São Paulo com um canal limpo, né? Então, acho que tem muita oportunidade para aqueles que vão conseguir usufruir delas, né? Joia. Perfeito. Eu aproveito a pergunta do Everton ali, que pergunta qual é a tua perspectiva do 5G no Brasil e como a gente vai ter essa melhoria, o que vamos ter de melhoria, né? Eu só ainda acrescentaria nessa pergunta, eu tenho a mesma dúvida, até que ponto assim a tecnologia, a evolução da tecnologia de rádio vai nos dar uma melhora significativa de serviço, sabendo das limitações que a gente tem de backhaul e de, como tu comentou, hoje a gente já tem muito mais fibra do que tínhamos há poucos anos atrás, né? Mas como é que tu vê esse acoplamento assim entre a evolução das tecnologias, das modulações de interface de rádio? Tudo bem, o 5G não é só isso, ele tem mudanças arquiteturais, principalmente esse deslocamento para o edge da computação, o que é a promessa dele para o baixo delay, né? Mas até que ponto a gente ainda vai ficar limitado por infraestrutura de backhaul e de redes metropolitanas e de backbone mesmo? E qual a tua perspectiva assim, para o usuário, assim, para quem está na ponta de uma... Eu ainda, só para complementar, eu estava observando os dados do 5G nos Estados Unidos, por exemplo, onde já está avançando a cobertura. E se pegarmos a TIT, por exemplo, e olharmos o que eles estão prometendo de desempenho para o usuário,
tu vê que assim o delay baixou um pouco, mas ele está muito longe do 1 milissegundo que a gente esperava, né, nas redes que já estão instaladas. E o throughput aumentou, assim, o throughput médio esperado foi lá do 4G Plus em torno de até 60 para até 100 e poucos megabits por segundo. Então, assim, geralmente o que acontece lá acontece aqui um pouco depois, né? Mas será esse um dos motivos, a infraestrutura, ou tu vê alguma outra coisa no meio do caminho? Cara, eu não tenho grandes expectativas, não, Berto. Os caras que trabalham com celular mesmo, né, nessa coisa de avaliar desempenho, essa empresa que eu falei, né, a Web Radar, que monitorava qualidade de rede o tempo inteiro. E, cara, o que eles falavam cara, o 4G na prática é o 3G, é o que o 3G deveria estar entregando, entendeu? Então, não, cara, não tem mágica. Ok, a modulação melhorou, né? A capacidade de transmissão, o direcionamento, beamform, mas, cara, na real, só vai vir a hora que realmente conseguirem implementar muito mais antenas do que a gente tem hoje, tá? Para que a gente realmente conecte mais perto, com menos interferência e tal. Por outro lado, a interferência vai aumentar, né? Porque é muita antena. O que eu acho que na prática vai ter de diferença, né? O número de devices conectados. Tá? Eu não sou um especialista em 5G, mas eu acho, né, me falaram que a cada radiobase a gente consegue colocar mais dispositivos, né, com uma taxa de transferência menor, ou seja, ele multiplexa melhor, então a gente vai ter a capacidade de colocar mais dispositivos, né? E, obviamente, a implementação das redes vai colocar mais antenas do que a gente tinha anteriormente, tá? Então, mas em termos de velocidade, aquela coisa assim, cara, da experiência de quem já teve provedor, né, de que o Wi-Fi é um problema até hoje dentro das residências, né? Cara, eu estava aqui conectado com um cabo no quarto, porque o meu Wi-Fi principal está na sala e não pega da sala para o quarto. A gente está falando de poucos metros, entendeu? Então, eu particularmente não consigo acreditar nas super velocidades do 5G assim, sem um deploy muito grande, muitos anos de melhoria na infraestrutura de antenas, né? Exato, boa observação, realmente, se a gente olhar as especificações do 4G, em termos do que é possível na interface aérea, que é geralmente o gargalo, né, técnico, a gente está muito longe ainda, ou seja, a gente já está indo para o 5G, mas a gente teria mais potencial ainda da tecnologia instalada, mas, assim, existem outras limitações que não só a tecnologia da nossa comunicação de rádio ali. Né, da interface aérea ali, da modulação, então... Exato. Cara, eu vejo uma melhoria, óbvio, né? Vai melhorar, vai ser melhor, né? Mas eu não consigo enxergar esse degrau assim. Tá? Legal. Uma última pergunta aqui, Marcelo, se não surgir mais nenhuma, mas assim, essa pergunta eu acho que ela tem bastante, ela é bem válida para o nosso público-alvo aqui, que desenvolve, que está junto, está pesquisando, está propondo novas técnicas, novos modelos, principalmente junto à pós-graduação. E o pessoal, assim, eu já fiz isso em muitos trabalhos e continuo vendo muito isso na academia, aqueles modelos, assim, super sofisticados que resolvem um monte de problema e são realmente maravilhosos, assim, em laboratório, mas eles têm se a gente fosse pensar em como levar aquilo para o mundo real, eles são tão sofisticados que para um fabricante pegar e implementar aquilo efetivamente nos equipamentos, teria uma dificuldade muito grande. Tá? Eu não estou dizendo que isso deve limitar a nossa pesquisa de soluções ótimas, e que toda solução tem que ser simples. Mas, assim, tu que tens essa visão da academia e também, principalmente a de mercado e a de
ter trabalhado e trabalha com desenvolvimento de soluções, de devices para esse mercado de provedores. O que é o caminho do meio, assim, para nós, assim, como é que seria uma linha de pesquisa que não se limita em termos de isso aqui vai ser muito difícil depois de implementar, mas que também não fica trabalhando apenas em coisas que depois, quando tu for olhar como é que a gente coloca isso aqui na prática, é totalmente inviável. Por exemplo, soluções de sinalização interdomínio, são coisas que a gente vê, estuda isso há anos, né, e na prática a gente não consegue nem intradomínio, às vezes, fazer uma política de QoS como se gostaria por limitações de implementação. Tu tens alguma, assim, alguma sugestão, alguma recomendação nessas linhas de pesquisa para que elas talvez se aproximem mais do meio termo, assim, e consigam ter uma maior chance de se conectar com o mercado? Será que eu caí de novo? Não, estou te ouvindo. Não, tá. Eu acho que primeiro a gente tem que entender aquilo que as pessoas têm mais propensão ou mais gostam ou têm mais facilidade a fazer, né? Então, imagina um cara que gosta de protocolo, né, gosta de sinalização e tal. Acho que realmente, primeiro, ele tem que propor uma coisa legal, trabalhar nos simuladores, entender bastante, né, como que uma determinada sinalização vai acontecer, né, ele vai necessariamente ter que entender as anteriores, né, antes de propor algo mais porrada, né. Então, cara, vamos pegar um exemplo. Eu, por sorte, até conheci o cara, eu vi ele ao vivo, né? O Kireti Kompella, né? Que é um indiano que trabalha na Juniper, é engenheiro, master, hiper, né? Laureado lá na Juniper. Hoje ele não deve fazer mais nada lá, só fica lá fazendo palestra e estudando, né? Mas ele é um cara que pegou o BGP, conhecia a fundo o BGP e criou em cima do BGP L3 VPN baseado em BGP. Ele fez a RFC 2547. Entendeu? Então, acho que é natural que né, com uma pessoa que gosta de protocolo, de sinalização, que ele vá propor e que ele faça alguma coisa diferente, né? E por mais que daqui a pouco não seja utilizada, mas depois eu acho importante ele vir e tentar falar. Fala com a Datacom, que está fazendo protocolo, está fazendo BGP, está fazendo, sabe, os próximos níveis. Programa um pouquinho lá, dá suporte, e daí, entendeu? Já tendo o conhecimento, vai ter que se sujeitar a fazer o básico, a estudar o BGP que tem 30 e poucos anos, entendeu? Para daqui a pouco implementar uma variação ali, mas é baseado nessa variação, conhecendo a necessidade de mercado, daí talvez ele vá conseguir fazer uma outra coisa bacana, entendeu? Mas tem que voltar um pouquinho e perguntar para os caras que estão fazendo o produto, né? Qual é o problema, entendeu? E tentar aplicar aquele conhecimento super profundo, né? Para resolver um outro problema mais cotidiano, assim. Né? Eu acho que é isso, assim. Né? Porque se tu nunca fala, daí tem um pouco do descompasso da indústria real com a academia, porque, cara, a indústria real está sempre com o roadmap apertado. Né? Tu está sempre tendo que entregar coisa, entendeu? E não se faz mais nada sem integrar, sem, né, como é que vai fazer um protocolo lá num hardware embarcado sem ter acesso a praticamente todo o código? É muito difícil, né? Então, o que tu vai fazer? Primeiro, tu vai dar para o cara que está... tu vai dar o desenvolvimento para aquela universidade ou para aquele grupo de pesquisa. Cara, então faz o seguinte, faz um framework para testar o meu BGP aqui, para ver se ele está legal, se ele está correto, blá, 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 né? Se ele está passando por todos, está respondendo direitinho a toda RFC, blá, blá, tá legal. Bom, agora que tu fez isso aqui,
De repente pega só essa parte do meu código, modifica para botar uma extensão A, B ou C, eu compilo aqui, tu roda o teste para ver se não quebrou nada, sabe? Mas começa com o cara pegando um pedacinho, para daí pegar um pedaço maior, entendeu? E só que daí, claro, tem que ter a boa vontade dos dois lados, né? De tentar achar uma coisa que talvez não seja tão relevante, mas que é o que dá para começar agora, né? De ambos os lados, assim, né? Perfeito. Essa aproximação é o que talvez é o caminho para a gente tentar convergir mais, né? Como tu disse, trabalhar no que gosta, se especializar, conhecer o passado para propor coisas que têm mais sentido, mas também estar em contato com a indústria e estreitar esse laço, né? Para que a gente consiga tirar um pouco de coisas de dentro da pesquisa e levar para fora, né? Acho que esse é o nosso maior desafio. Marcelo, nos aproximamos aqui, já passamos, na verdade, um pouquinho de 1h30. Eu queria te agradecer muito, assim, pela tua disponibilidade de tempo. Eu sei o quanto tu anda na correria aí no dia a dia, e pegar 1h30 do teu dia aí e nos ajudar aqui a fazer um evento mais rico para o pessoal nos ajuda bastante. Eu tenho certeza que foi muito informativo para o pessoal que assistiu, para o pessoal que ainda vai assistir, né? Essa palestra vai ficar lá no YouTube para o pessoal assistir, quem não pôde estar aqui agora. Te agradeço bastante em nome da comissão organizadora, e já deixou teus contatos ali, né? O pessoal que quiser o contato também do Barcelos depois pode acessar, pode me mandar que eu encaminho, mas te agradeço mesmo por essa oportunidade. Tá bom, obrigado a oportunidade aí, né, de falar um pouquinho, enfim, tentar ajudar, e obviamente a gente também colhe frutos, né, quando o pessoal conhece o trabalho e tal, sempre indica, ou daqui a pouco vem uma pessoa bacana aí querendo colaborar, tá? Legal. Muito obrigado. Obrigado, parabéns. Tá bom, valeu, obrigado, Um abraço, boa tarde, até mais. Feito.